Meus irmãos, o tema da mensagem desta noite, ambiente de milagres. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Marcos, capítulo 10, 46 a 52. Diz assim a palavra de Deus: E foram para Jericó, quando Jesus saía. Deixa eu começar aqui. E foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Oremos. Senhor, pedimos a tua bênção nesta hora para o teu povo, que sejamos nós edificados pela tua palavra. Dá-me, Senhor, a tua direção, a tua instrução, e que a tua palavra encontre o lugar certo nos corações da tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Jericó era a rota de Jerusalém. Jesus estava a caminho de Jerusalém e, passando por ali, ele se deparou então com o cego, um cego chamado Bartimeu. Bar no hebraico significa filho, então Bartimeu, filho de Timeu. E Jesus e os discípulos seguiam juntos, depois daquele episódio onde houve o pedido de Tiago e João para se assentarem, um à direita e outro à esquerda. Mesmo não sabendo o que estavam pedindo, Jesus aqui ele não se impressiona com a falta de sabedoria humana na perspectiva sobre o reino de Deus. Então, Bartimeu estava num contexto de desesperança. Ali Bartimeu era, então, um mendigo, um cego, que ficava ali na estrada, descuidado, à mercê de tudo e de todos. O texto diz que, no versículo 46, era cego e estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Aqui, nós percebemos uma pessoa sem visão, naturalmente cego, sem planos, esperança, expectativas, ou até mesmo sem esperança para o futuro. Ele também não tinha recursos, no contexto ele pedia esmolas, com limitações, sem alternativas, enfrentando portas fechadas, vivendo em uma situação de dependência total ali à beira do caminho, possivelmente sendo ajudado por outras pessoas, aquelas que tinham compaixão, davam esmolas, davam alimento a ele, mas a verdade é que ele estava ali vivendo de favor e de doações. Neste contexto, então, Bartimeu se encontrava em um ambiente de escassez. Talvez hoje, em nosso meio, haja pessoas vivendo em um contexto
de escassez. Às vezes, escassez de oportunidades, escassez de paz, escassez de recursos, talvez financeiros, escassez de saúde. E eu estou chamando este ambiente de escassez de ambiente de milagres. Porque se nós analisarmos os momentos em que Cristo fez milagres, eram ali situações de escassez. Havia fome numa multidão com 5.000 pessoas ou 5.000 homens, e somando ali a família, aproximadamente 15.000 pessoas. Quando faltava o alimento, Cristo fez o milagre da multiplicação. Quando no casamento acabou o vinho, Jesus então transformou água em vinho, escassez ali também. Nas tempestades, a escassez de calmaria, Cristo intervém e acalma o mar. Então, o ambiente de milagres, na maioria das vezes, está relacionado à falta de algo. Então, se hoje você vive em uma fase da sua vida de escassez, você pode transformar este momento, esta fase, em um ambiente de milagres. E nós vamos então ver o que é que o texto tem a nos dizer. Bartimeu, naquele contexto, ao saber que Cristo passava por ali, ele então grita: filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quando Bartimeu chama Jesus de filho de Davi, aqui demonstra um certo conhecimento da parte dele sobre as Escrituras. Possivelmente ele também aguardava o Messias, e o Messias vinha da linhagem de Davi. Ele não chamou Jesus de filho de Davi de forma casual. Ele tinha ciência de que Cristo era o Messias, o descendente prometido de Davi, com autoridade divina para salvar e restaurar o povo de Deus, conforme o texto de Isaías, que eu quero ler para os irmãos. Isaías 11, versículos 2 a 4, diz o seguinte: imagine este versículo na mente do cego de Jericó, possivelmente, tá? O texto diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Se Bartimeu sabia que o filho de Davi viria para ajudar os pobres, então possivelmente esta foi a causa dele gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Se esse Jesus é o Messias, eu vou gritar com todas as forças. Se ele tem, então, o poder de nos salvar, de nos tirar deste contexto, não apenas a mim, mas toda a sociedade, Jesus, eu estou aqui, sem visão, sem recursos, tenha compaixão de mim. E meus irmãos, convenhamos, se nós soubéssemos que passaria perto de nós uma pessoa com os devidos recursos, habilidades e condições para nos tirar da realidade em que nos encontramos, nós também teríamos esta mesma atitude de clamor. Agora eu preciso dizer para os irmãos, se você hoje está passando por um momento de escassez, Jesus
está passando por aqui. Nós podemos clamá-lo, porque Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bartimeu, então, ele viu uma oportunidade para mudar a sua vida, e por isso que mesmo à distância ele clamava por Jesus. Então, o que fazer quando as circunstâncias não parecem estar a nosso favor? E nós podemos, então, ter esta nova perspectiva, talvez, do momento de escassez. Um ambiente de milagres. O que fazer? Primeiro, no ambiente de milagres é hora de clamarmos ao Senhor. Foi isso que Bartimeu fez. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus é o Messias prometido. Meus irmãos, algo que eu aprendi num processo de evangelização é que a pessoa só vai entregar a sua vida a Cristo e tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, se ela entender que ela precisa de um salva-vidas. Se uma pessoa sabe nadar, pula em um rio profundo, mas ela sabe nadar, ela percebe que ali o rio não tem aquela correnteza toda, e ela pula, ela toma um banho, ela percebe que ela está, ou ela pode estar em perigo? Não, ela está segura. Agora, se uma correnteza começa a puxá-la para baixo, né? Ou então a pessoa que pula num rio profundo não sabe nadar, com certeza ela vai gritar, jogue o salva-vidas, ou então socorro, me tirem daqui, me ajudem. Então muitas pessoas acreditam que Jesus é uma religião, Jesus é um personagem religioso, uma figura pública que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo, mas não tem um relacionamento com Ele, pessoal. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias com os discípulos depois de ressurreto, e depois Ele subiu aos céus e Ele não morreu mais. Jesus está vivo. Jesus, Ele pode intervir, Ele tem uma missão hoje de interceder por nós. Mas por que muitas pessoas não vivem esse relacionamento pessoal com Ele? Porque não sabem que precisam. E quando é que nós temos a plena consciência de que precisamos de um Salvador? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, quando reconhecemos e entendemos que somos pecadores. Ah, mas todos nós somos pecadores, ok? Mas você sabia que o seu pecado, a sua natureza pecaminosa, não o que você faz ou deixa de fazer, porque se você não comete pecados, isso não significa que você não tenha uma natureza pecaminosa. Mas se você tem a natureza pecaminosa, e todos nós temos, Romanos capítulo 3, versículo 23, então nós estamos separados da presença de Deus. Será que nós vamos viver em paz, separados de Deus? O Deus que criou o mar ali, a praia de Atalaia? Será que nós vamos viver em paz? Em saber que nós não estamos próximos do Deus que é um Deus de amor, de bondade, de graça, de misericórdia, perdoador, galardoador? Nós só vamos perceber a necessidade que temos de Jesus, filho de Davi, quando entendermos que nós estamos cegos sem Ele. Nós estamos mortos sem Jesus. Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos, carta do apóstolo Paulo para a igreja. Vocês estavam mortos nos vossos erros e nos vossos pecados. Estavam antes de Cristo, porque agora com Cristo vocês estão vivos. E no que isso implica? Principalmente, meus irmãos, a garantia da salvação em Cristo, de que depois desta vida enfrentaremos a morte,
e teremos então a vida eterna. A pergunta é: com Deus ou longe dele? E a resposta está em Jesus, se quisermos viver eternamente com ele, porque Jesus venceu a morte. Então, num processo de evangelização, as pessoas primeiramente precisam ser levadas ao entendimento de que elas são pecadoras e por isso vivem uma vida longe de Deus, independente de religião, da cultura em que foram criadas, independente se a cultura brasileira é uma cultura cristã, mas Jesus só deixa de ser um personagem e passa a ser o nosso Senhor quando entendemos que longe dele nós estamos absolutamente perdidos, sem direção, vivendo a nossa vida do nosso jeito, caminhando pela nossa estrada, enquanto ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quem anda por Cristo chega a Deus. Sem Cristo continuaremos na contramão. Bartimeu percebeu que ele precisava do Messias, e ele reconheceu que Jesus era o Messias prometido, o Salvador misericordioso e a fonte de restauração completa. Então, em um ambiente de milagres, é hora de clamar ao Senhor. O que é que tem faltado hoje na sua vida? Paz? Tem faltado o que na sua vida? Saúde? Alegria e esperança da salvação? Clame ao Senhor. Busque a presença do Senhor. É tirar os olhos do âmbito terreno. Bartimeu não tinha essa visão. Bartimeu era cego. Ele não sabia da multidão. Possivelmente pela audição ele estava percebendo que tinha um monte de gente, mas ele não estava vendo. Ele não sabia onde Jesus estava. No momento da sua gritante necessidade, ele gritou então: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então esta deve ser também a nossa atitude. Salmo 115, versículos de 9 a 13, diz o seguinte: Israel, ou seja, povo de Deus, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vamos lá, até o 13. E casa de Arão, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós. Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Piba, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Clame a Ele. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor na sua escassez, seja ela qual for. Busque ao Senhor. E desta forma você estará em um ambiente de milagres. O segundo ponto da mensagem: o que fazer quando as circunstâncias não parecem estar em nosso favor. O segundo ponto é que no ambiente de milagres, você deve olhar além da visão humana. Como eu já disse, Bartimeu não estava olhando com os seus olhos o contexto onde ele estava. Mas porque ele passou a olhar com os olhos da fé, então ele clamou por Jesus. Porque para muitos, Jesus era apenas uma pessoa influenciadora naquele contexto. A pessoa está falando que ele faz milagres, então eu vou andar com ele, porque vai que sobra um pouquinho para mim. Se Jesus faz milagres, então eu vou ficar perto dele, porque, vai que eu posso pedir para ele algo e ele pode me abençoar, ele pode me dar. Mas Bartimeu não estava
enxergando Jesus, ele não estava seguindo Jesus até o momento, ele não olhava a vida na perspectiva humana, ou com os olhos humanos, porque ele era cego. Mas isso fez com que ele se atentasse para os olhos da fé. Ei, espera aí, esse Jesus que eu não posso ver, será que é aquele Messias prometido das Escrituras? Jesus, filho de Davi, é o Senhor que está aí? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Se és tu aquele que foi prometido no livro dos profetas, e o Senhor está passando aqui hoje, tem misericórdia de mim, intervenha, Senhor, na minha vida. E as pessoas ali pediam para ele se calar, aí que ele gritava ainda mais. Se estão mandando eu calar, possivelmente é ele mesmo. Mas por que ele clamou tanto? Talvez, meus irmãos, se ele fosse apenas um mendigo, mas que tivesse visões, talvez ele se deparasse com a multidão que estava seguindo a Cristo e falasse assim: ah, vou nada, olha tanto de gente aí, está cheio de gente, Jesus está passando lá, está longe, não vou não vou, não alcançarei o Cristo. Talvez você, no momento, diante das suas necessidades, vou nada, pedir ajuda, não vou ganhar nada não. Não vou, não vai adiantar. Uma vez eu já fiz isso, mas não adiantou, não resolveu, então não vai ser agora. Deixa eu ficar quietinho aqui na minha. Mas o que nós aprendemos aqui é que no ambiente de milagres nós temos que olhar além da visão humana. Talvez, como nós ouvimos numa das canções aqui, talvez a barreira seja de fato grande hoje que você esteja enfrentando, mas não olhe com a perspectiva humana. Olhe com os olhos da fé. Clame ao Senhor e viva pela fé. Tivemos agora a comemoração do dia da Reforma Protestante. O justo viverá pela fé, e não apenas por aquilo que os olhos veem. Nós precisamos aprender a viver pela fé. Fé não é uma esperançazinha, não, mas é a convicção plena de que o Senhor está no controle e de que Ele pode todas as coisas segundo a sua vontade. A nossa vontade precisa estar em comunhão com a vontade de Deus. E para isso precisamos conhecê-lo, andar com Ele, para que seja feita a vontade dEle em nós. Será que há disposição em nós para a oração do Pai Nosso, quando diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Porque melhor é dizermos: seja feita a tua vontade, do que ouvir de Deus: seja feita a tua vontade. Esta semana eu escrevi na devocional que eu tenho compartilhado, eu li naquele texto o texto do sermão de hoje de manhã, Números capítulo 13, onde o povo murmurou querendo comer carne. O povo queria comer carne. Porque lá no Egito a gente comia de tudo. Deus falou assim: ah, é? Vocês não estão se agradando do alimento que eu tenho dado a vocês? Vocês querem comer carne, né? Então seja feita a tua vontade. A Bíblia diz que Deus então
desvia as codornas que sobrevoavam o mar, e ele manda aquelas codornas em direção do povo. A Bíblia diz que enquanto as aves passavam, eles já pegavam aquelas codornas e já iam comendo, querendo comer carne. E enquanto a carne ainda estava no vão dos dentes, eles já caíam mortos. Vocês querem a vontade de vocês? Ou a minha vontade? Então, Senhor, seja feita a tua vontade, porque ela é boa. A sua vontade, Senhor, é perfeita e a tua vontade é agradável. A vontade do Senhor para nós nos faz bem quando ela nos alcança. Nunca fará mal. Mas a vontade do Senhor sempre nos fará bem. Se diante dos seus olhos você não vê alternativas, você não vê recursos, enxergue com os olhos da fé, porque a vontade de Deus para nós é boa, e clame a Ele, clame a Ele. E por fim, meus irmãos, por fim não, tem mais um ponto aqui ainda. Terceiro, só é um ambiente de milagres quando se tem a presença de Jesus. Meus irmãos, de Jericó a Jerusalém era um caminho comum. De Jericó a Jerusalém, ali estava Bartimeu. Ali era o lugar dele, ele ficava ali. Um dia comum, num local comum. Mas quando Jesus chegou, aquele local comum se tornou em um ambiente propício para os milagres, porque quem faz milagre é Cristo. Quem faz milagre é Cristo. E Jesus fez milagres por compaixão. Jesus também fez milagres para testemunhar aos incrédulos de que ele era de fato o Messias. Mas ele respondeu à necessidade. Versículo de Bartimeu, versículo 49, Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está te chamando. A sua casa hoje pode ser um ambiente comum. E talvez esteja faltando algo na sua casa. No seu relacionamento, no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos, no seu relacionamento de filhos com os pais. Mas pode ser um ambiente de milagres com a presença de Jesus. O texto de Tiago, no capítulo 4, versículo 8, diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. No contexto, na língua original, esse aproxime-se é seja vizinho de Deus, e Ele será o seu vizinho. Vá até onde Deus está e Ele estará com você. Ele está em todos os lugares, mas nós precisamos estar com Ele. Então aquele local pode se tornar um ambiente de milagres. Os discípulos, conhecendo Cristo, disseram ao cego: tem de bom ânimo, como se fosse assim: Bartimeu, o homem te chamou. O homem te chamou. A atenção de Jesus voltou para você. E prepara que vem coisa boa aí. Porque é assim que Deus faz. Prepare que Deus tem coisas boas para vocês. No ambiente de milagres, por fim, também devemos ir até Jesus. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O que fez com que Bartimeu
saísse, né, levantasse e saísse do seu lugar, mesmo sem ver, foi a sua fé em Cristo. Ele então rompe todas as suas limitações e vai em direção de Cristo, vai na direção de Cristo. E é isso que Deus espera de nós. O que é que está faltando, afinal, na sua vida? Clame a Ele. Não considere as características dessa terra ou as características humanas das circunstâncias que você vive hoje. Clame ao Senhor. Olhe com os olhos da fé. Espere nele. Esperei com paciência no Senhor. Com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. E tirou-me os pés num tremendal de lama e firmou os meus pés sobre a rocha. Trocou os cânticos dos meus lábios. Colocou-me um cântico novo de adoração ao meu Deus. 2 Crônicas 7:4, texto clássico, sobre a necessidade que temos de ir até Jesus, diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem é o povo que chama Deus pelo nome? Não é o povo dele mesmo? Não é Israel? Não é a igreja de Cristo? Então, se a igreja de Cristo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, a igreja de Cristo anda por caminhos maus? Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando? Quando eu for vizinho de Jesus. Quando eu for até onde Jesus está. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não estou vendo nada, mas és tu, Senhor, aquele dos profetas? Sim, tem misericórdia de mim. Chama o cego. E lá foi ele, cheio de esperança. E aí Jesus fez uma pergunta para ele. Versículo 51. O que queres que eu te faça? Meus irmãos, será que Jesus já não sabia? Jesus já sabia. O que você quer que Jesus te faça? Ah, pastor, minha vida está de cabeça para baixo. Tá, mas o que está virado aí que tem que desvirar? Tudo o quê? Às vezes há uma insatisfação da vida. E que se perguntarmos, se Jesus perguntasse para você, e que está perguntando hoje, o que queres que eu te faça? Jesus, nem sei. É tanta bucha. Mas o que é que você quer que Jesus te faça? Bartimeu, filho de Timeu, sabia exatamente porque ele estava clamando ao seu Senhor, ao Messias prometido. Senhor, eu quero ver. Você sabe o que você quer, afinal? Quais são as suas necessidades? Lembra do caderninho de oração? Escreva o que queres que eu te faça. Escreva as suas necessidades. Coloque diante de Deus. E não há problema algum. Nós temos que escrever. Nós temos que pedir o que nós estamos precisando. Porque o Senhor, como Pai, Ele quer ver a nossa dependência como filhos. Ah, não, só tenho a agradecer. Não é verdade. Nós todos temos necessidades. E a necessidade de Bartimeu era uma necessidade física, primeiramente. Eu quero ver.
Mas havia também uma necessidade social, porque ali ele era mendigo. Senhor, eu preciso viver, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso comer. São necessidades reais. Senhor, eu não tenho saúde. Então nós temos essa. Jesus, ele pergunta para nós: abra a caixa e mostra para mim o que é que está faltando na sua despensa. Abra o seu coração e mostre a mim quais são as suas necessidades, seus anseios, suas petições. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos que saber o que pedir. Mestre, que eu tenha vista, na minha versão aqui, eu quero ver. E o versículo 52 fecha este contexto. Imediatamente ele recuperou a visão. Dois momentos aqui, né? Olha lá, ó. Vai, a tua fé te salvou. É o primeiro momento. E o segundo, e logo viu. E o terceiro, e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus, quando ele se volta para nós, é para que nós nos voltemos a ele, para segui-lo, porque Jesus sabe para onde está indo. Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, quem poderá nos instruir, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Senhor, quem poderá nos socorrer? Senhor, quem poderá fazer milagres a nosso favor, completamente fundamentados no amor? Porque os mágicos do Egito também faziam milagres, lembram? Os mágicos do Egito faziam milagres. Mas os milagres de Jesus vêm com tempero do amor, meus irmãos. Vem fundamentado na bondade de Deus para nós. Então, para concluir o sermão, você tem contado com Jesus de fato? Será que nós temos dependido totalmente do Senhor? Será que nós temos crido plenamente no Senhor? Parece que a busca só acontece quando todas as alternativas se encerram. Ou seja, Jesus é o último, mas ele precisa ser o primeiro. Quem é Jesus, afinal, na sua vida? Ele é o seu Senhor. Quando você quer fazer algo na empresa que você trabalha, se você não é autônomo, você primeiro tem que pedir permissão, até para faltar um dia. Hoje eu vou ter que levar a minha família, ou vou ter que levar meu filho, por exemplo, para fazer uma consulta médica. Eu poderia ser liberado? Você poderia me liberar? Mas quando é com Jesus, a gente sai fazendo as coisas de qualquer... Não, vamos embora. Se não der certo, depois a gente ora. Não, é o contrário. Primeiro é o Senhor. Ó Deus, está faltando comida na despensa. Tenha misericórdia de nós. Ó Deus, tem faltado paz na minha casa. Tem compaixão de nós. Ó Deus, a enfermidade chegou. Tenha misericórdia de nós.
Senhor, os boletos estão chegando ali. E os recursos acabaram. Tem misericórdia de nós. Senhor, tenho esfriado na fé. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tenha compaixão de mim. Não permita que a cegueira espiritual me leve para outros caminhos, que não seja o teu caminho. Porque o teu caminho é bom. Teu caminho me fará bem. Eu sei onde chegarei com o Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Abaixe sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Eu quero, como servo de Deus, declarar que se você hoje enfrenta um momento de escassez na sua vida em alguma área, eu quero declarar, na dependência do Senhor, de que você está em um ambiente de milagres. Deus, Ele pode operar segundo o teu querer na sua vida e responder os seus anseios, não para provar de novo que Ele é Deus para você, porque talvez você já saiba, mas por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, da sua compaixão, Ele pode responder às suas orações. Então nesta noite, diga para Ele, numa oração silenciosa, respondendo a pergunta: o que queres que eu te faça? Responda para Ele em nome de Jesus. Diga a Ele: Senhor, se eu pudesse fazer um pedido, eu gostaria que o Senhor... E aí você vai dizer: bendito seja o teu nome, ó Deus. Porque muitas vezes nós estamos sentados à beira do caminho, quando vem a escassez, quando vem a falta de visão, quando os olhos não contemplam mais a luz no fim do túnel, quando tudo parece estar escuro, o Senhor vem como uma luz e permite com que venhamos a enxergar a esperança, porque o Senhor é quem vem em nossa direção. Como buscaríamos a Tua presença se nós não podemos ver? A Tua palavra diz que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Sem a Tua intervenção não teríamos fé, e sem fé não poderíamos esperar em Ti. Então é porque o Senhor veio até nós, nos presenteou com fé, e por isso nós podemos esperar em Ti, Senhor. Podemos buscar a Tua presença, podemos clamar, mesmo sem ver: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ó Deus, opera milagres na vida do Teu povo nesta noite, segundo a Tua vontade, ó Deus, mas nós podemos clamar ao Senhor, nós podemos pedir a Ti, Senhor, a Tua intervenção, nós podemos pedir a resposta que precisamos ao Senhor, porque o Senhor quer este relacionamento conosco, e é por isso que buscamos a Tua face, é por isso que nos prostramos diante do Senhor, para que possamos beber da Tua provisão, para que possamos encontrar alívio no momento de sobrecarga. E entregamos ao Senhor, ó Deus, aquilo que desejamos que o Senhor nos faça. E esperaremos com paciência
no Senhor. Amém. Continuaremos, ó Deus, assim como o texto diz sobre Bartimeu, nós continuaremos seguindo ao Senhor. No nome de Jesus. Amém.